Olá, boa tarde. Estou aqui com vocês de novo. Eu vi que vocês gostaram muito do, dos dois primeiros episódios da minha vida estudantil na escola pública, de ensino fundamental até médio, né? E hoje eu estou aqui de volta. Boa tarde a todos. Boa tarde, Érica. Eu estou de volta hoje para continuar, né, daquele momento lá da entrada na faculdade de medicina até o momento que eu decidi pela otorrino, e depois o ingresso, né, dentro da residência médica em otorrinolaringologia. Boa tarde, Raquel, tudo bem? Patrícia Lisboa, tudo bem? Quanta gente legal. Doutora Cristiane Fono, lá do Rio de Janeiro. Bastante gente interessante. Então, hoje eu volto a falar sobre aquele assunto que tem o objetivo de influenciar positivamente pessoas que têm certa carência de bom estudo nas esferas de ensino fundamental, ensino médio, e que querem seguir carreiras que são difíceis, dentro principalmente de faculdades de projeção, né, de respeito e, enfim, de reconhecimento. E a gente ontem, eu terminei um pouco emocionado, se vocês virem no episódio 2. Desculpa, tá? Mas é que isso envolve muita emoção da minha parte, né? Eu creio que eu fui um ser humano bem forte todo momento, e depois de alguns anos para cá, eu acho que de 6, 7 anos para cá, eu me permito mais emoções que antes eu não me permitia, né? Então eu acho que eu me humanizei nos últimos anos, porque até então eu me via como se fosse uma pessoa incólume à dor, né? Ao sofrimento, porque o meu objetivo estava lá na frente, no futuro. Mas voltando, eu tinha falado para vocês que eu tinha acabado de entrar na faculdade e que eu me deparava com situações em que eu me via realmente diferente, com estilo de vida, jeito de falar, tipo de conversa, né, com os meus colegas, né, o conteúdo dos papos, né, jeito de se vestir, jeito de se divertir, tudo era diferente. Porque eu vinha de uma situação em que eu não conhecia o microscópio, né, óptico, o mais simples de todos. Eu não tinha feito experimentos neuromusculares com o famoso sapinho, o estímulo do músculo do sapo que leva à contração, né? Então, eu tinha tido um ensino médio muito deficitário, e quando eu chego, eu sinto que eu valia menos, né? Quando erradamente eu me comparava com os demais, né? E aí fui aprendendo ao longo do primeiro semestre que eu não poderia me comparar, que a minha vida até então tinha me levado para esse caminho, e de uma forma que se diferenciava muito dos outros. E que enquanto os outros poderiam seguir com as suas vidas mais tranquilas, com tempo para se divertir, com tempo para se dedicar fora da medicina, eu não. Eu não poderia deixar essa peteca cair, não poderia relaxar, porque ainda assim, pensando, isso eu já tinha essa noção desde o primeiro ano, pensando no futuro, Reinaldo não ia ter um pai ou mãe para montar um consultório particular. Reinaldo não ia ter um pai para poder mandar para o exterior para fazer pós-graduação na Harvard, em Yale, onde seja, Vanderbilt. Então, eu tinha clara noção de que o meu trabalho frente aos outros 102 alunos, eu não conhecia todo mundo naquela época, então não sabia quem tinha situação semelhante, né? Eu sabia que ia ter que trabalhar muito mais do que eles. E isso para mim me deixava numa situação de insegurança enorme. Eu já sabia que o meu futuro ia ser diferente, tinha mudado o meu futuro, né? O ingresso no vestibular, mas eu não sabia como seriam os passos para eu poder ter condições financeiras de me manter enquanto aluno e de me especializar, né, depois em residência, pós-graduação, congressos, né, que eu tinha muita vontade de ir para congressos,
para conhecer como é que é esse intercâmbio, esse compartilhamento de informações científicas e empíricas da prática médica. E eu pude então perceber que eu tinha que continuar estudando semelhante a antes para não me sentir mais inseguro ainda. Então eu me agarrei nos estudos e não deixei nesses primeiros 2 anos a peteca cair. Eu ia para a biblioteca, ficava todo o tempo lá na biblioteca acadêmica Biblac, enquanto eu não estava na atlética, né, ou nas aulas teóricas, eu estava na biblioteca. Isso eu deixei bem claro. E aí foi quando eu encontrei, nesse primeiro ano, a equipe de atletismo. Como eu disse para vocês, eu sempre gostei muito de esporte, sempre fui uma pessoa muito ativa do ponto de vista de atividades físicas. E eu escolhi, apesar de ter como paixão o futsal, né? Eu decidi que não iria para o futsal justamente porque eu ficaria preso aos treinos semanais fixos. No atletismo, eu poderia treinar sozinho no Parque Ibirapuera, eu poderia ir para a sala de atletismo a hora que eu quisesse. E também porque eu encontrei lá uma pessoa que foi crucial para o meu equilíbrio emocional e um dos mentores que eu tenho na minha vida. Encontrei lá o técnico chamado Damião. Tá? Damião, conheci em 97, é um técnico do mais alto valor técnico e humanístico, uma pessoa super madura e que desde um princípio quis saber qual era a minha história e desde um princípio me orientou como se eu fosse um filho, de como eu deveria reagir, né, de como eu deveria me comportar, né? E como eu tinha essa insegurança, nesses primeiros 2 anos, 3 anos na verdade, eu não conseguia dar tempo de treino, né, para a equipe. Tanto que os mais velhos, de 3 turmas adiante, 4 turmas adiante, me criticavam, né? E as pessoas não compreendem. E primeiro, elas não querem saber por que você não está treinando. E ao não treinar, elas vêm e criticam e julgam, né? E eu tinha que entender que isso era porque eles não sabiam da história, mas também nem queriam saber. Então eu não conseguia ir semanalmente aos treinamentos do atletismo, porque eu queria estudar, eu queria tirar nota alta, né? Na fisiologia, na imunologia, etc e tal. Então, os primeiros 3 anos eu me divido entre atlética, como dava, aulas teóricas, leitura da teoria nos livros texto, predominantemente em inglês. E quando eu chego ao 3º ano, quando finda meu 2º ano de bolsa de R$ 199, da monitoria de anatomia, eu fiquei sabendo que existia uma vaga de registrante, que é aquele indivíduo que, ao o paciente chegar ao hospital, pergunta o sintoma e, como leigo, como não médico, encaminha para a área que vai cuidar daquilo. Por exemplo, uma dor no cotovelo, vai lá com o ortopedista, né? Uma dor de cabeça, passa no clínico primeiro, né? Então, e aí eu fui pedir essa vaga lá para a pró-reitoria de graduação, né? E felizmente eles me concederam essa vaga. E aí a minha bolsa de R$ 199 por mês de monitor de anatomia subiu para R$ 400. E isso foi bem na transição, dezembro de 99 para janeiro de 2000, quando eu entrei ao meu quarto ano de medicina, né? Que, para quem não sabe, o 4º ano é um ano super teórico, né? Que é o ano que antecede a ida para o ciclo de internato, que é 5º e 6º ano. Então são aulas das 8 da manhã até as 18 horas todos os dias, naquele currículo nuclear que a gente aprendia. Então quando eu vou para esse cargo, né, e eu trabalhava, é um trabalho mais tranquilo, porque era feito para alunos, né, mais carentes. E eu entrava então 10 da noite e poderia sair meia-noite e meia, 1h, né? Isso duas vezes por semana, isso.
E aí foi quando eu comecei a dormir um pouco na sala de atletismo, para não ter que voltar tarde para casa. Dormir em cima do colchão, com autorização do Damião, é claro, né? Em cima do colchão de salto em altura, né? Cheio de pó, mas enfim, não tava nem aí para isso. Aí de manhã acordava, tomava banho e depois ia para aula, né? E isso poucas pessoas sabiam. Então, isso, quando eu vou para esse trabalho, me facilita muitas coisas, né? Eu comecei a ter mais tempo para treinar, eu comecei a ter mais tempo para mim, né? E por causa disso, a gente começou a se dedicar mais ao atletismo e tirar o atraso em relação àquela frequência à equipe. Por que eu falo tanto do atletismo? Porque o esporte para mim foi muito importante na faculdade. Se não tivesse sido o esporte, eu teria ficado muito isolado, né? E eu não gosto dessa situação, eu gosto de estar em contato com as pessoas, né? E desde a primeira semana de aula, a gente foi para o atletismo. Eu fui, no primeiro ano, escalado, né? Como eu gostava de correr, para correr os 1.500 metros rasos, né? E a gente teve a felicidade de ganhar na Intercalomed, né? Intermédio de calouros, aos 1.500 metros rasos. De tanto treinar, eu estava treinando 25 dias por mês, né? Sem espaço de descanso. Em 1 mês e meio de treinos eu tive uma fratura por estresse na tíbia. Foi a única fratura da minha vida, e isso aconteceu cerca de 3 semanas antes da competição. E como eu não queria deixar de competir, porque eu queria defender o time, a equipe, eu fui correr com essa fratura de estresse ainda ativa, em crise. E o que aconteceu terminou de fraturar, mas eu ganhei os 1.500 metros rasos, né? E isso foi algo que eu nunca vou esquecer, né? Que foi a primeira vez que eu pude defender a minha escola, tão amada a escola, tão sonhada a escola, e o que me manteve também dentro da equipe, né? E para quem não sabe, eu entro na medicina, como vocês devem ter ouvido no primeiro episódio desses vídeos que eu estou postando, porque eu queria ser médico como o meu tio pediatra, né? Koji Yazaki. Eu queria ser pediatra, tratar de crianças, porque ele cuidava de mim, e isso me trazia muito boas lembranças. Então, todos os meus cursos extracurriculares das ligas acadêmicas que estavam surgindo naquela época já dentro da Escola Paulista de Medicina, eram sobre puericultura, vacinação, a questão relacionada a desenvolvimento neuropsicomotor, né? E no terceiro ano eu decido ir para o curso de introdução à Liga Acadêmica de Otorrinolaringologia Pediátrica, né? E nesse mesmo terceiro ano, paralelamente, antes de ir para esse curso, tinha iniciado o módulo dentro do currículo nuclear de cabeça e pescoço, né? Junto com o módulo respiratório, porque na minha turma houve uma inovação. A partir da 65ª turma de medicina da escola, o currículo passou a ver o corpo segmentado por áreas, para que nós pudéssemos pensar mais automaticamente no que podia acontecer em determinada região, independente da especialidade. Então, juntava todas as especialidades responsáveis por cabeça e pescoço, e a gente tinha que pensar em conjunto sobre tudo relacionado àquele ponto, em todas as especialidades. E foi aí que a gente, junto dessa área, a gente começou com as dissecações anatômicas, né, nos cadáveres, né, que estavam lá no laboratório de anatomia, e também com a técnica operatória cirurgia experimental, em que eu lembro que, se não me engano, eu estava com o Piauí, o Helder Damasio. A gente abria umas barrigas de porquinhos, né, lá, e fazia cirurgia laparoscópica nos porquinhos. E pela primeira vez eu tinha noção de como mexer no bisturi, como abrir a barriga, como depois suturar a parede abdominal. E eu vi que era muito interessante operar. Então, quando eu vou para esse curso de introdução à Liga Acadêmica de Otorrinolaringologia Pediátrica, eu ainda quero ser pediatra. E
como estava passando no módulo de otorrinolaringologia, eu já sabia algumas coisas de voz e eu tinha achado magnífico aquele exame para ver a pseudocâmera lenta da vibração das cordas vocais, dita estroboscopia. E aí eu cheguei e tive as aulas do dia, e a última aula do dia era com o Dr. Paulo Augusto de Lima Pontes. Vocês devem conhecer muito bem, quem é da área, né? Eu sempre digo que é o meu grande mentor, né? A pessoa que definiu como seguiria a minha carreira. É um dos gênios que eu conheci. Eu conheci 2 gênios na medicina, Dr. Paulo Pontes e Miguel Struge, deixo bem claro para todo mundo. Um da otorrino, outro da urologia. E no final da aula, ele falou que operava nódulos vocais em crianças. E eu perguntei assim, mas doutor Paulo, professor, por que, como o senhor opera as cordas vocais de crianças, sendo que a gente sabe que o ligamento da voz fica pronto, como no adulto, aos 8 anos de idade? Aí ele ficou meio vermelho, não sei se ficou nervoso, né? Olhou assim para a plateia, olhou para o lado lá e falou assim, mas isso aí, quem é você? Porque parecia que eu estava confrontando, eu acho, né? Eu sou aluno, então você deve ser aluno da fonoaudiologia. Não, você deve ser aluno então da pós-graduação. Não. Então, quem é você? Eu falei, sou aluno do 3º ano de medicina. E eu estou te perguntando isso ao senhor porque acabamos de ter isso dentro do nosso módulo de cabeça e pescoço. E ele falou assim, excelente pergunta. Acabei de voltar de congresso do Japão, somente sobre voz, e eu tive que responder a mesma pergunta lá, né? Então, parabéns. Espero que você queira ser otorrino. E foi neste momento que ele olhou para o Dr. Luke Vex, falecido, que Deus o tenha, e falou assim, Luke, anota o nome desse japonês aí que ele vai fazer otorrino, né? E aí no final da aula ele me chama no canto e me entrega um cartão do consultório dele, Instituto da Laringe, e me fala que era para eu encontrá-lo lá amanhã ou depois de amanhã para conversar. Aí eu falei assim, poxa, eu vou lá, né? É bom conhecer como é que é a área, né? E aí aquele foi o starting de um novo caminho, e ao longo do tempo ele foi me convencendo que eu gostava de operar, na pediatria eu não ia operar, e o caminho para cirurgia pediátrica ia ser mais difícil, que dentro da prática dele atendia cerca de 30% dos clientes, pacientes, eram pediátricos abaixo de 13, 14 anos, que operava muitas crianças também de adenoides, amígdalas e conchas e septo, né? E ouvido. E aí ele foi me convencendo, e quando eu vou para o consultório do Dr. Paulo, em 99, eu pude ver o que há de melhor dentro da área de otorrino e laringologia e voz, né? Dr. Paulo, para quem não conhece, acho que vocês todos devem conhecer, ele foi um grande pioneiro, né, dentro do aprofundamento dos estudos em voz e cirurgia de voz do nosso país. Ele provavelmente tem no currículo dele a orientação de mestrados e doutorados de todos, quase todos, ou virtualmente quase todos os professores de todas as outras faculdades de medicina e otorrino no país, né? E eu não estou exagerando, né? Quem conhece o Dr. Paulo sabe que ele realmente contribuiu de forma esplêndida dentro da área. Tanto que ele veio a ser o primeiro presidente brasileiro dentro da Federação Internacional de Otorrinolaringologia, né? Que é a maior instância de otorrino do mundo, né? E aí ele me convidava para ver procedimentos na sala dele. Ele me introduziu à biblioteca. Na biblioteca dele ele falou, Reinaldo, aqui nós temos tudo que há de melhor dentro da área. Aqui tem livro de medicina, tem livro de voz, e tudo que é bom eu compro do congresso, trago para cá, e você está livre para poder usar quando bem queira. E então eu comecei a estudar voz já no 3º ano de medicina, no meio do 3º ano, e estudar no nível que você já conhece como é, né? Pegar a enciclopédia e folhear, e depois ler um capítulo específico, ver a parte básica, ver a anatomia.
e entender o que era estroboscopia, que eu não conhecia em detalhes até então. Eu li as teses de mestrado e doutorado e livre docência dele também, que ele falou, você deve ler essas teses. E comecei a preparar a minha iniciação científica, que não tinha feito até então, porque não tinha tido afinidade com a parte básica das cobaias e ratinhos, né? Dos hamsters. E por isso que eu acabei decidindo, então, no terceiro ano, a ser otorrinolaringologista em detrimento de ser pediatra, né? E com isso, novos caminhos se abriram, porque aí, como eu sempre fui meio cara de pau, doutor, eu posso ver uma cirurgia sua? Então, já desde o quarto ano, eu ia até o Einstein, e naquela época o Dr. Paulo tinha um volume cirúrgico gigante. Eu cheguei a ver, numa manhã, 5 cirurgias de voz, né? O que foi muito bom para mim, para ver como ele trabalhava, como ele se movimentava. Então a admiração só aumentava, como pensava, né? Eu sempre quis entender como essas pessoas mais experientes pensam, né? Raciocínio, o mecanismo de raciocínio. Sempre quis entender isso de todas as pessoas que eu mais admirei. E aí ele sempre falava assim, olha, tudo bem, você quer otorrino, mas para ser otorrino você tem que tirar uma das maiores notas de todas as especialidades da residência médica, tá? Geralmente o otorrino que passa dentro da residência, aqui no nosso departamento, ele está pelo menos entre os 5 a 10 primeiros de toda a residência. Ou seja, dos 500 e pouco que passam, o otorrino está entre os primeiros em nota. E aí eu já sabia disso, porque eu já estava nessa vibe de estudar bastante, então só segui o caminho de estudar bastante para conseguir passar em otorrino no meu sexto ano, né? Porque a prova geralmente no final do sexto ano. A gente tem o final do curso dia 25 de novembro, 15 de novembro, e depois tem um tempo de espera para fazer a prova de residência por volta de janeiro, fevereiro, né? E é uma prova extensa, em que você tem que fazer uma parte teórica, e naquela época, se não me engano, não tinha prática ainda, tá? Mas era uma prova difícil, né? Então segui nesse caminho até meu sexto ano, e no quarto ano eu decidi, falei assim, doutor Paulo, existe liga para tudo, eu queria conversar sobre esse assunto com o senhor, que tal se nós fundássemos a Liga Acadêmica de Laringologia, de Laringe e Voz, né? Que eu apelidei carinhosamente de Lila. Aí ele falou assim, poxa, que bom, que interessante, né? Que ideia interessante. Faz o seguinte, conversa com a Maria Inês Gonçalves, fala que já autorizei, e enquanto isso eu vou ver se eu tenho alguma coisa para te ajudar aqui. Aí na semana seguinte ele me chama, já tinha um modelo de estatuto para escrever, eu só tive que adaptar, eu sozinho, certo? E aí já montamos um esquema, como seria a liga, que alunos de que ano de fonoaudiologia participariam, alunos de que ano de medicina participariam. E o grande objetivo dessa liga seria já fomentar o interesse em voz dessas duas áreas, de otorrino e fonoaudiologia, dentro da parte acadêmica de alunos, discente, né? De discente, do grupo discente. E foi interessante, porque realmente foi a primeira liga acadêmica dentro de otorrino que foi fundada na escola. E essa liga ela se manteve, né? Foi mudando de nome, obviamente, e a gente tem prazer de dizer que fundou essa liga e que ela deu frutos, deu algumas iniciações, pôsteres, né? E nisso eu conheci então o Papa da Voz, o grande rei da voz, eterno rei da voz, insuplantável, incontestável e insubstituível, né? Já no meu quarto ano de medicina, né? E bem nessa época, meu pai estava passando por dificuldades no estúdio de foto-chave dele. Ele largou tudo aqui e falou, vou para o Japão trabalhar para ajudar a manter a família. Então, em 99 para 2000, meu pai vai para o Japão como dekasegi, ou seja, como descendente de japonês que vai para lá para trabalhar como peão em trabalhos bem simples, e para poder manter a família, né? Porque eu ainda estava na minha luta de
de me manter. Eu me mantinha do ponto de vista de vestuário, de comida, vale transporte, né? Então já não dava gastos para minha família nessa época com essa bolsa de R$ 400, né? E e já deixou avisado, né, que provavelmente assim que eu me formasse, ou seja, assim que eu ganhasse o título de médico e já entrasse a residência, talvez a minha mãe teria que ir para o Japão, mas não tinha certeza, porque ainda tinha duas irmãs mais novas aqui, a Viviane do meio e a Raquel, que ainda estavam na época de uma na faculdade e outra também entrando na faculdade, quase entrando na faculdade, e que provavelmente dependeriam de mim, né? Tá. E aí chegando no sexto ano, estudamos, né, desde antes, e conseguimos fazer a prova, e com a prova a gente conseguiu passar, né? Realmente a gente ficou bem elencado, segundo o Arnaldo Guilherme, segundo o Luke Vex, os 3 residentes que passaram na primeira lista ficaram entre os 10 primeiros residentes de toda a residência médica da escola. Essas são palavras deles, tá bom? A gente nunca soube as reais notas, mas eu passei, né? E aí eu fiquei mais feliz ainda, porque eu já sabia naquele momento que eu passei que eu seria especialista especializado pela minha escola de berço, que é o grande objetivo, eu acho, do aluno, né? A gente quer terminar a residência e quem sabe seguir pós-graduação, e algo que é muito cobrado dentro da Escola Paulista, né? Mestrado e doutorado inclusive, dentro do seu próprio berço acadêmico, né? E deu certo, e fui, né? Entrei na residência, e aí começou o ciclo, né? A residência de otorrino na Escola Paulista. A outra, não fizemos cursinho, não existia esse Medcursos na época, tá? Em realidade, começou a ter no meu ano, mas, como eu disse para vocês, não havia condição financeira para fazer. E a maioria não fazia até então, né? Eu acho que, quem sabe, 40% da turma deve ter feito. O restante não fez. Então, eu estudei por conta própria com os meus amigos, né? Meu grupo. E graças a Deus, todos passaram na residência nas suas respectivas áreas, né? E aí veio um grande dilema da minha vida nesse momento, né? Isso, já estamos no ano de 2002, então. Para se passar... geralmente, dentro das turmas, o número de pessoas que quer uma especialidade costuma ser maior do que o número de vagas disponíveis para as pessoas entrarem. E, por causa disso, tivemos que fazer uma reunião com as 5 pessoas que queriam otorrino, e havia apenas, naquela época, uma vaga, que viraram 2 depois, né, porque uma estava presa no exército. E foi feito um acordo, né? E eu participei dessa reunião, e que todo mundo foi obrigado a aceitar, certo? Que se um passasse na frente do outro, esse um que passasse primeiro desistiria de ficar na residência para ir para o exército 1 ano, para liberar vaga para o seguinte passar, para conseguir fazer dessas 2 vagas 5 vagas, certo? Ou 4 vagas, não lembro ao certo agora. Isso foi, acho que em novembro, eu acho, essa reunião. Eu aceitei, mas como eu já expliquei para vocês, infelizmente, minha mãe talvez fosse, não tinha certeza se ia. E quando soubemos do resultado, que eu tinha passado na primeira lista, sem rodar, tinha uma pressão do departamento para ninguém rodar, porque quando se roda você fica prendendo vagas e isso fica restringindo o número de vagas para o ano seguinte, uma pressão, né? Dr. Paulo era o meu chefe, eu ia ser naturalmente um dos chefes da disciplina logo adiante, tinha influência, porque tinha acabado de voltar para a chefia do setor de laringologia e voz, a convite do Dr. Pedro Mangabeira, né? Luke era amicíssimo do Dr. Paulo, né? Que era Luke era o chefe do departamento naquela época. Então, eu me vi numa situação em que tinha pressão de cima, eu já era pupilo do Dr. Paulo, e aí minha mãe
aproveitando que o meu pai veio para minha formatura, falou que ia para o Japão com meu pai. E que eu ia ficar responsável pela minha casa em São Bernardo, casa dos meus pais, e por cuidar da minha irmã menor, que tinha acabado de fazer 18 anos naquela época. Ou seja, estava entrando na faculdade. E isso aconteceu bem na época da decisão de rodar, de ir para o exército. E o que aconteceu? Eu tive que escolher. O que eu faço? Vou para o exército lá para o centro-oeste do país, Amazonas, Roraima, e deixo minha irmã sozinha, que não sabe ficar sozinha, ou eu abro a mão de ir para o exército, pegando uma briga com todo mundo, e fico para fazer residência. E o que eu decidi? Eu decidi pela minha família. Eu decidi pela minha família porque eu acho que a gente tem que ter essa decisão. E, obviamente, isso não foi bem aceito. E com isso eu adquiri uma briga com muita gente, né? E aí essa muita gente também tinha uma questão política dentro do departamento. Então isso fez com que realmente eu perdesse muita confiança de muita gente, né? E hoje eu entendo por quê, mas eu não me arrependo de ter decidido pela minha família. Não me arrependo, tá? E não foi porque eu quis, tá? Foi uma decisão tomada que levando em consideração vários fatores. E infelizmente até hoje há pessoas que não conversam comigo desde então, né? Então, mesmo passando 17 anos, né? Então, com isso, comecei a residência, e na residência, a ordem que o Dr. Paulo me deu é assim: Reinaldo, você percebeu? Fiz uma mastoidectomia semana passada. Reinaldo, você viu? Fiz cirurgia de tireoide essa semana. Então, você não pode ser um médico só de voz. Você precisa aprender todas as áreas, principalmente nariz e garganta, né? E eu, ouvindo os mais velhos, fiz disto um ditado. Então, em 2003, começo a residência na cirurgia geral e já comecei a estudar todas as áreas, já me preparando já para o título de especialista, que seria prestado em março de 2006, tá? Então, com isso, a gente segue o caminho chegando ao final da residência, no meio da residência, como expliquei para vocês, talvez vocês já saibam, eu via muitas reclamações de pós-graduandos um pouco mais velhos, dizendo: porque pagam mal no convênio, porque meu consultório não tem paciente, essa semana não foi ninguém, porque tá difícil. Então, quando a gente ouve esse tipo de coisa, de gente que a gente admira, fica a dica para quem continua orientando alunos, né? A gente fica com perda de esperança. E não há nada pior do que perda de esperança num indivíduo jovem, né? Então, em idos de 2004, meio de 2004, eu cheguei para o Dr. Paulo e falei assim: Dr. Paulo, estou tomando uma decisão, eu quero saber a sua opinião, portas fechadas, reunião. Eu estou pensando, eu vou largar a residência, eu vou para o Japão trabalhar uns 2 ou 3 anos, guardo todo o dinheiro que eu conseguir e depois eu volto para prestar residência e voltar a cursar otorrinolaringologia. Aí ele fez uma cara assim de: isso não vai dar certo, e falou: mas você não pode trancar. E se você largar no meio, você vai queimar seu filme com todo o departamento. Faz o seguinte: eu te conheço já há 5 anos. 99. 5 anos. Vou conversar com o meu administrador, o Kiko, no consultório, e vou ver se eu consigo te empregar lá dentro. Aí eu fiquei feliz. E 5 dias depois eu estava me reunindo com ele na lanchonete em frente ao hospital. E ele falou assim para mim: e aí, quanto que você precisa de dinheiro para poder ficar estável? Conta para mim. Aí eu falei: eu não esperava essa pergunta, mas eu gasto tanto
E eu preciso pelo menos desse tanto para poder manter a minha casa e a minha irmã, né? Porque a bolsa residência não estava sendo suficiente. Era uma bolsa naquela época de 2,5 salários, né? 2,5 salários. Porque o dinheiro não dava, porque eu estava ajudando a sanear umas contas dos meus pais, né? Da minha mãe, na verdade. E tinha acabado de perder o carro, né? Que ela tinha financiado, não conseguia pagar as prestações. E ele falou assim para mim: mas Reinaldo, isso é muito pouco. Isso aí, um paciente que eu atendo numa manhã já me paga. Isso não é nada. Eu estava esperando 2.000, 2.500. Ó, já está empregado. Você começa amanhã, terminou a residência às 5 da tarde, vai para o consultório e vai ficar comigo das 5h30 até quando eu terminar o consultório, que era 11h30 da noite, né? O Dr. Paulo terminava o consultório, o último paciente marcado às 10, mas ele sempre atrasava 1h30, terminava às 11 horas e depois das 11 até 11h30 eram ligações para os clientes que tinham ligado ao longo do dia para passar resultados de exames, para passar alguns relatórios e saber como estavam, né? Então, esse contato com o Dr. Paulo foi muito importante. Do meio do meu segundo ano de residência até o final do terceiro ano de residência, eu estava lá todos os dias. E foi frutífero, fizemos 8 pôsteres, né? Participei de 3 mestrados ou doutorados ativamente dos processos. Aprendi a mexer com Photoshop e a fazer medidas em fotos de laringes e de pregas vocais. Conheci grandes ícones da área do sul do país, do centro-oeste do país, da Bahia, porque o consultório era frequentado por políticos da área de otorrino e também por professores acadêmicos, né, de universidades do restante do país, visto que o Dr. Paulo era uma sumidade no assunto. Então, foram 1 ano e meio de contato com tudo isso que mudou a minha vida. E olha só a genialidade do Dr. Paulo. Quando estávamos lá, eu estava junto com a filha do Gastão, do Centrinho de Bauru, do Henrique Gastão, que era Priscila Zambonato. O Dr. Paulo genialmente teve a ideia de espelhar, numa época que nem tinha espelhamento, né? Por fios, o monitor da sala dele para a sala de cima, onde era a biblioteca. Então, cada paciente que era examinado de voz podia ser visto na sala de cima enquanto nós estávamos fazendo os trabalhos científicos. E isso foi uma tremenda contribuição para a gente conseguir entender mais sobre voz e podíamos ouvir um pouco também das conversas, das explicações, né, que ele dava brilhantemente para os seus pacientes e clientes. E aí chegamos ao fim da residência, né, e depois ele sugere que eu faça mestrado, escolhe já quem seria meu orientador, e comecei a fazer o mestrado, terminei o mestrado e o mestrado, o grande valor do mestrado é que você aprende a ser o médico com maior poder de crítica para avaliar trabalhos científicos. Você aprende a ser um médico que não aceita qualquer informação prontamente antes de ler o trabalho por inteiro, né? E fora isso, o ponto mais importante é que dentro do departamento, o mestrado e o doutorado tem como obrigação realizar no mestrado 6 ambulatórios e centro cirúrgico, e no doutorado acho que 3 ambulatórios e 1 centro cirúrgico, né? Então, durante esse período de permanência dentro do setor de laringologia e voz, a gente entrou em todas as cirurgias, participava de todos os ambulatórios de neurolaringologia, de voz profissional, de ambulatório geral de voz, de disfagia, e entrava em todas as cirurgias de voz, né? Inclusive as cirurgias de câncer, as laringectomias parciais, hemilaringectomias e laringectomias frontolaterais, e todas as cordectomias, que são remoções menores, de lesões menores das pregas vocais em camadas. Isso foi muito importante, né? Porque é aí que a gente ganha a experiência da área, porque você fica no ambulatório que só faz aquilo de segunda a sexta-feira,
e entra em todas as cirurgias. Então esse é outro ponto e eu sou muito grato de poder ter feito esse mestrado e graças ao Dr. Paulo, né? E terminei o mestrado, entreguei meu trabalho. E quando eu estava já começando a redigir o doutorado, o consultório foi crescendo, né? De 2005, quando eu abri, lá em São Caetano inicialmente, ele foi crescendo, né? E realmente eu fui percebendo que faltava um médico que quisesse, por afinidade, avaliar o cantor, tá? De uma forma um pouco mais detalhada. E por causa disso, foi que fui recebendo apenas alunos de canto inicialmente, que depois trouxeram seus professores, que depois trouxeram seus amigos cantores da noite e depois trouxeram os cantores líricos do Teatro Municipal de São Paulo. E quando isso aconteceu, por volta de 2010, eu comecei a perder alguns pacientes de grande experiência e que eu já admirava antes, apenas com 5 anos de consultório, porque já estava começando a bombar. E eu tive que decidir, né? Eu tinha acabado de comprar um apartamento simples, né? Mas tinha uma dívida. E conversando com o Dr. Paulo, eu falei assim, Dr. Paulo, será que eu consigo pelo menos uma vaga de técnico administrativo para poder ficar aqui? Porque eu estava nessa época, né, no limbo entre mestrado e doutorado, totalmente voluntário. Durante acho que 1 ano e meio eu fiquei totalmente voluntário. De 2008 até 2010. E aí eu cheguei assim e ele falou, agora tá difícil, Reinaldo. Se eu der a vaga para você, você vai pegar uma briga com um monte de gente aí de dentro da nossa área, a voz e fora, né? Aí eu falei, tá bom então. Então eu vou sair por um tempo, Dr. Paulo. Sabe que eu amo estar aqui, mas eu preciso defender o meu lado, né? E eu vou, mas um dia volto. Mas esse um dia volto não aconteceu. Porque quando eu saio da universidade, a demanda era tão reprimida para minha área, né? Que o consultório ele quadruplicou em movimento em questão de 1 ano. E a ponto de eu ter que largar os plantões que eu dava de clínico geral fora. Dentro de 1 ano eu já não estava dando mais plantão de clínico geral fora, né? E já me dedicando totalmente à área da voz, né? E também porque eu já tinha essa experiência cirúrgica em solo, né? Trabalho solo, em convênio simples lá do ABC, né? A gente chegou durante 2 anos e meio mais ou menos, eu cheguei a operar 30 a 40, 50 pacientes por mês, de todas as faixas etárias, em todas as cirurgias otorrino. A gente colecionou mais de 1.200 cirurgias nesse período, né? E sozinho, né? Não tinha auxiliar, não tinha instrumentadora, eu tinha que operar septo, amígdala, cirurgia de voz, cirurgia de ouvido, todas as cirurgias básicas de otorrino nesse meu recorde foi quase 70 cirurgias num mês, né? Então foi assim que começa a minha saga dentro do consultório privado, totalmente dedicado, 2010, né? E foi em 2008, quando eu estava ainda no finalzinho do meu doutorado, mestrado, que eu comecei a ir para congressos. Então, pela primeira vez, guardei um dinheiro, né? E falei assim com o professor, outro professor muito importante, o nome dele é Dr. Osíris Brasil, é outro mentor também, do qual eu nunca me esquecerei, tá? E faço questão de exaltá-lo sempre. E falei, Osíris, eu vou para aquele congresso de voz lá do clubinho. Eles chamam de clubinho, tá? Clubinho porque é um clubinho fechado de médicos americanos lá da Filadélfia. Eu vou lá pro clubinho. Aí ele falou, vai ser muito bom para você. Mas eu vou levar um pôster, né? Aproveitar que eu vou lá, eu vou levar um pôster. E aí, dito e feito, fiz um pôster sobre a fonação expiratória como método de auxílio diagnóstico durante estroboscopias, né? E levei esse pôster, e quando eu levei lá para Filadélfia, foi minha primeira viagem de avião, certo, gente? Ou seja, com 32 anos. Minha primeira viagem de avião para o internacional,
a primeira vez que eu ia falar inglês, ia viajar sozinho, inglês que eu razoavelmente conhecia, né? E apresentaria em inglês também. Então, chegando lá, eu fiquei maravilhado, né? Primeiro com a pomposidade do local, com a experiência de todas as pessoas presentes, e pude conhecer neste evento de 2008 Robert Sataloff, que era o autor da enciclopédia de voz profissional que eu tinha recém comprado, né? Conheci também o Bob Ossoff, Ian Schweck, Ingo Titze, o nosso querido sueco professor Johan Sundberg, né? E outras grandes pessoas e personagens do cenário científico, de fato, da área básica e também clínica cirúrgica da área da voz, né? E aí, quando eu vi essas palestras todas e coisas de ponta, trabalhos recentes sendo publicados ou explicados lá nos púlpitos, eu falei, eu acho interessante isso e eu quero continuar seguindo esse caminho de vir para esses congressos. Foi interessante conhecer nesse congresso, para quem é da área, a Melissa Cross, que é uma professora coach de rock, de distorções vocais, uma das mais importantes do cenário americano. E ela gostou muito, né? E eu sempre fui roqueiro, para quem me conhece. E ela viu a minha explicação de fonação inspiratória e falou assim, I do it. Eu faço isso, eu ensino isso, esse tipo de fonação, uso a fonação inspiratória como método de criar distorção vocal. Ensinei inclusive para Angela Gossow, que nem sabia quem era, né? Mas é vocalista do Arch Enemy. E a gente conversou um tempo lá e depois assim, amanhã me encontre aqui. Eram 5 dias de congresso. E aí ela veio e me entregou os 2 CDs famosos do Zen of Screaming na minha mão. Eu perguntei, mas quanto custa? É um presente meu para você. Espero que você possa fazer bom proveito, né? E aí aí o bichinho dos congressos me picou. E eu falei para mim, um dia eu quero trazer a minha experiência para estar em cima dessas mesas redondas. Eu falei para mim mesmo naquele dia, né? Eu não sei, eu achava que seria possível, eu tinha essa capacidade, né? Não sei, né? Confiança, né? E em 2009 teve o Congresso Mundial de Otorrino no Brasil, presidido por quem? Dr. Paulo Augusto de Lima Pontes, presidente da International Federation of Otorhinolaryngological Societies, instância mais importante de otorrino do mundo, que congrega todas as sociedades de otorrino do mundo, e pude conhecer o meu jeito de perguntar, de querer tirar dúvidas, mais gente ainda importante da área, e conheci japoneses, e conheci belgas, e conheci alemães, e conheci noruegueses. E de cada palestra que eu achava muito interessante, eu me chegava perto da pessoa e perguntava se um dia eu poderia visitar essa pessoa no serviço. E a resposta quase sempre é sim, né? E passando, acho que 2, 3 meses, eu decido ir para esse congresso, para a Europa, já que ia ter um evento do Congresso Pan-Europeu de Voz, o PIVOC, e fiz um tour junto com o PIVOC de 28 dias por 4 universidades europeias, né? Ficando 4 dias em Dresden, 7 dias na Charité de Berlim, fui para a Noruega ficar uns dias, fui para a Bélgica com o Dr. Mark Remakle ficar uns dias também, para conhecer aquilo que eu sempre disse para vocês, como funciona essa cabeça. Como é a pesquisa fora do país? Como é o ambulatório fora do Brasil? Como são os equipamentos? Que tecnologias eles já usam que nós ainda não usamos? Como é a qualidade da imagem, né? Como é que eles conversam com os seus pacientes? Como é o centro cirúrgico? Quais são os cuidados? Quais diferenças existem? Então, eu fui como um espião para mim mesmo, né? Eu queria saber como funcionava. E eu não sei se isso foi bom ou ruim para mim, porque quando eu vou para esse lugar, eu vi tanta coisa adiantada em relação a gente,
E até em relação à dinâmica, como rolava a parte científica nesses países, que eu via que da parte clínica e cirúrgica não tinha diferença. Aliás, a gente é no mínimo igual. O brasileiro, o otorrino, ela é no mínimo igual em termos de técnica e de diagnóstico que o americano, que o europeu e qualquer médico do mundo, né? Para não dizer mais coisas que não são tão bem aceitas aqui, né? Então, mas o que difere é que lá o pesquisador ele tem todas as boas condições para trabalhar, tem os melhores aparelhos. Lá o pesquisador não precisa tirar dinheiro do próprio bolso para fazer pesquisa, né? E foi quando eu percebi que no Brasil a gente consegue tirar muito leite de pedra. Eu acho isso muito interessante. Mas não dá para ter uma vida, né, acadêmica de pesquisa totalmente dedicada, porque a gente não consegue se manter com o que se paga, falta instrumentos. Vocês sabem as realidades dos hospitais públicos, né, por melhores e mais bem equipados que eles sejam. Então fui vendo que se eu decidisse permanecer na universidade, eu nunca ia conseguir fazer a pesquisa que eu vi lá fora. E aquilo ficou na minha cabeça. Será que se fico aqui? Dr. Paulo quer que eu fique? Dr. Paulo quer que eu possa seguir adiante dentro da universidade? E aí eu voltei já com uma outra cabeça em 2009, desse contato com o exterior. E continuei indo para os congressos, saí da universidade em 2010 e com muito pesar, fiquei 3 meses muito triste por ter saído. Sentia falta dos médicos residentes, sentia falta das pessoas do departamento, né? Mas como eu disse para vocês, a minha vida sempre foi muito focada na minha carreira, né? Então não daria para ficar muito tempo triste, eu teria que ir adiante. E quando eu entro na vida de consultório, eu fui percebendo que a prática estava crescendo somente com profissionais da voz, professores da PUC, da USP, políticos, CEOs de empresas e, na maior parte das vezes, artistas, nesse momento ainda poucos famosos e muitos intermediários e iniciantes, né? E aí eu fui percebendo que, conforme passasse o tempo, eu poderia ter um número de pacientes acompanhados e avaliados que poderia ser utilizado em qualquer doutorado, em qualquer pós-doutorado que eu quisesse realizar, né? E aí eu fui me desgarrando e tendo a clara noção de que eu já tinha um movimento no consultório que poderia me manter com a experiência clínica dentro da área da voz, movimento cirúrgico inclusive, e que eu poderia transformar o meu consultório num laboratório de pesquisa. E é um laboratório de pesquisa porque a gente faz uma avaliação completa, né? Eu sempre faço a avaliação funcional dos meus pacientes, porque a parte estrutural não nos parece tão difícil, né? E foi justamente isso que abriu, né, um caminho de pesquisa e de conhecimento de avaliação por naso, em que a gente consegue ver como se comporta a laringe, como se ela fosse uma bailarina e como ela dança. Então, quando eu vejo a laringe e o trato vocal, eu vejo como se fosse um técnico de professor de dança, como essa laringe está dançando, essa bailarina está dançando. E aí eu consigo ver se ela está devendo algum movimento ou não, né? E foi assim que a gente foi criando aulas em cima disto, em pontos específicos, e fomos levando para os congressos. E não tardou para chegar no 23º congresso, os médicos europeus dos grandes eventos internacionais da área começaram a me convidar repetidamente para compor mesas redondas, para levar aulas específicas sobre voz profissional, falar sobre cirurgia em cantores de alta performance, né, que foi a primeira aula que eu dei mais importante num evento importante lá em Praga, dentro da European Laryngological Society, ELS. E aí quando eu vi, eu estava compondo foi em 2013, né, aos 37 anos, compondo mesas redondas com pessoas cerca de 15 a 20 anos mais velhas do que eu. Graças a vocês, pacientes, que foram me dando experiência e a chance de poder falar coisas que são passíveis de comprovação por vídeos e aceitas por pessoas que têm muita experiência, né?
Então, desses 46 congressos, pelo menos 23 eu fui para os locais como professor de congresso, o que me dá muito orgulho, né? Porque é uma exposição diferente, você tem na plateia gente de muita experiência, tem pessoas que publicaram centenas de trabalhos científicos, e que acabam fazendo perguntas, valorizando, elogiando, né? A gente tem elogio de muita gente, né? Eu sempre fiz questão de colecionar na minha cabeça os elogios de gente melhor do que eu, certo? Mais experiente do que eu, porque são as pequenas vitórias de uma carreira. A gente tem que valorizar a opinião de quem já construiu coisas. E não valorizar a opinião de quem nunca construiu nada. Isso é muito importante para vocês. Ouçam só as pessoas que são melhores do que vocês. Sempre. E foi assim que a gente seguiu, e nisso um foi indicando para o outro e criando uma carreira que hoje nós temos mais de 3.000 artistas acompanhados, né? A gente viu o presidente da República no passado, a gente viu muita gente importante nos últimos anos, né? E estou aqui para vocês. Eu decidi falar um pouco sobre a carreira para explicar que é possível, sim, um aluno de ensino público e estadual que trabalhava e estudava chegar ao sonho de ser um médico formado por uma grande instituição. No meu caso, na melhor faculdade de medicina do país, né? Sou meio suspeito para dizer, que é a Escola Paulista de Medicina, a Universidade Federal de São Paulo. Tá? Então, eu espero que com isso vocês possam estimular esses adolescentes que têm sonhos que parecem impossíveis a seguirem os seus sonhos. A questão é o estímulo ao estudo, estímulo ao bom desempenho, estímulo à melhora da técnica de estudo, o estímulo ao foco no estudo, disciplina. Mostre esse exemplo para essas pessoas. Não é porque está numa escolinha de periferia ou de uma escola que é simples, que nunca passou alguém em qualquer curso da FUVEST ou da USP ou de qualquer outra faculdade, que não vai conseguir, com esforço, tirar esse atraso num cursinho e poder passar. Eu sei que a minha história é uma história rara. Como disse para vocês, eu não conheço ninguém da minha faixa etária que tenha passado por tantos obstáculos no meio do caminho. Mas eu posso dizer para vocês que todos esses obstáculos, ao invés de removerem força de mim, eles me estimularam. Eles me estimularam e me mostraram que eu deveria vencer, eu deveria encontrar uma saída. E conseguimos, até o presente momento, contornar todas as dificuldades. E, como sempre se diz, eu também digo, muitos não se somam. É muito mais não. A vida diz não para muitas coisas, mas chega um momento em que a vida, por tanto você se esforçar, ela começa a falar sim. Então, dos 90% de nãos que você tem no começo, passa a reduzir essa porcentagem de nãos, e a gente começa a ouvir mais sims do que nãos, né? E isso demarca o momento em que você começa a usufruir. Isso comigo aconteceu a partir dos 38 anos de idade, né? Antes dos 40 anos. Né? Então, estimulo vocês, tá? Não é uma trajetória fácil, mas é muito prazeroso você poder olhar para trás e ver quanta coisa que a gente constrói com amor, no meu caso a medicina, ou no caso de vocês, amor às artes, ao sonho de se tornar um artista que consegue crescer dentro de sua profissão, né? Ou advogado, ou engenheiro, ou geólogo, enfim, qualquer área do conhecimento, tá bom? Então, ainda vou continuar com mais vídeos, tá? Porque algum ponto específico eu quero voltar a dizer para vocês, reportar para vocês, mas acho que aí a gente fez um briefing de como tudo isso aconteceu nos últimos, agora, desde 2002, 18 anos. Na verdade, antes, desde 92, nos últimos 28 anos. Tá bom? Um abraço para vocês, um beijo, estamos juntos. Contem comigo sempre.